Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Mais um vídeo para o nosso canal Capital Nenhum. E eu quero começar hoje, agora, falando aqui do delírio capitalista. Em que todo mundo tem emprego decente, todo mundo tem moradia. 220 milhões de brasileiros, todos têm saúde decente, todos têm emprego na Globo, com salário milionário. Todo mundo neste país não precisa passar desesperança nem desespero. Ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai precisa andar pelas madrugadas nas calçadas dos colégios atrás de vaga para matricular seus filhos. Neste país chamado Brasil, que alguém disse que era nosso, aqui não há concentração de rendas. Todo bichinho tem seu iate, sua casa de praia, em Búzios, Angra dos Reis. Não há concentração de renda nesse sistema político-econômico em que nós estamos internalizados. Neste Brasil, é quase o paraíso. Esse é o delírio capitalista. Aqui temos do melhor pasto, degustamos do melhor alimento, sovemos e absorvemos da melhor seiva. Este é o delírio capitalista. Só que esse delírio capitalista, pessoal, um momento aí, anda estacionado na cabeça de alguns atores, de algumas atrizes, na cabeça, na voz de alguns cantores, de alguns artistas, de alguns burgueses, de alguns membros das classes ditas favorecidas, das classes que comumente a gente as classifica de burguesia. Porque nós outros do povo, nós vivemos naquela estrutura dita, pelo pensador alemão Karl Marx. Nós vivemos em uma sociedade, em que a estrutura está longe desse delírio. Karl Marx, na obra Manifesto Comunista, em que ele redigiu com o camarada Engels, lá por meados do século XIX, ele lecionou: a sociedade se divide em interesses de classe. Bom, e lembrando esse pensamento, eu tenho uma imagem muito rica, aqui em minha mente, que nos foi trazida pelo bispo emérito de Recife, Olinda, Dom Helder Câmara, saudoso Dom Helder Câmara. Ele dizia e ensinava: quando eu dei comida aos pobres, me chamaram de santo. Quando eu indaguei por que há famintos, me chamaram de comunista. Pois é, então, o que não anda na cabeça dos atores, das atrizes, dos artistas, dos cantores, com destaque, os muitos sertanejos, o que não anda na cabeça deles, na cabeça doente de capitalismo e de egoísmo, é a verdade de que a sociedade se divide em interesses de classes. Esta é a grande lição, que toda a classe trabalhadora temos para nos situar nessa grande pirâmide social,
É essa máxima de Karl Marx, a sociedade se divide em interesses de classes, que vai nos fazer situar na base da pirâmide social, né? No centro dessa pirâmide ou no topo. E claramente nós da classe trabalhadora não estamos no topo. Os que estão delirando, né, no seu delírio capitalista, eles continuam achando que todo mundo da sociedade, nossa, a sociedade que se organiza sociopolítica economicamente de forma capitalista, que todo mundo tem os mesmos interesses. Uma coisa que é patente, é flagrante, que isso é um engodo, né? Na verdade, a propaganda capitalista tenta passar para a classe trabalhadora de que todo mundo tem o mesmo sonho, todo mundo deve pensar igual, todo mundo deve querer as mesmas coisas. Mas já no supermercado a gente percebe, sabe, vê que os interesses da gerência, né, que estão vigiando, né, e monitorando e coordenando os interesses do patrão, não são os mesmos interesses do caixa do supermercado, do repositor e dos outros funcionários todos. Muito menos aqui nessa macroestrutura, né, capitalista, os interesses nossos não vão ser os mesmos nunca dentro do capitalismo. A gente parece que ao ouvir esse pessoal aí, essas atrizes, esses atores, esses cantores, esses artistas e esses burgueses falarem delírio comunista, quando as pessoas querem vacina, por exemplo, quando as pessoas querem decência na administração pública, parece-me que elas nunca ouviram falar em concentração de renda. Concentração de rendas, elas nunca ouviram falar. E aí, para falar nessa questão aqui desse binômio comunismo-capitalismo, a gente precisaremos trazer à tona a discussão, né? Onde é que o comunismo presta, para quem presta? Onde é que o capitalismo presta e para quem presta? É claro que o capitalismo presta. Agora, mesmo com concentração de renda, mesmo não havendo emprego para todo mundo na Globo, o capitalismo presta. Mesmo não havendo moradia, saúde, lazer, cultura, mesmo não sendo possível haver vagas para todos os trabalhadores se tornarem mestres e doutores, o capitalismo presta. Ainda assim o capitalismo presta. Agora é preciso ver para quem, né? E como. Como é que ele presta para quem? E aí, nos idos do capitalismo, né, a gente pode imaginar que a raiz do capitalismo veio lá do sistema feudal, né? Foi o primeiro momento, eu diria, na história da humanidade, em que, lá na Idade Média, em que, vamos dizer assim, a relação de venda direta ou indireta da força de trabalho se deu, se executou, se praticou. E ali, né, o patronato, né, os senhores feudais e seus seguidores começaram a perceber que era muito útil e que trazia muito resultado usurpar a força de trabalho do outro, né? No sistema feudal, o senhor dava um pedaço de terra e se tornava senhor da produção do vassalo, né? Então, é o primeiro ensaio do capitalismo, o sistema feudal. E aí a gente sabe que o capitalismo nunca mais abriu mão de explorar. O capitalismo tem como essência explorar para reproduzir o capital. E enquanto o trabalhador, né, seja no campo, operário, seja na indústria, nos porões das fábricas ou no campo, enquanto ele produz, por exemplo, 100 caixas de biscoito ou 100 caixas de sandálias, ele é obrigado, por causa do sistema implantado pelos capitalistas, do legislado, por causa das leis positivadas pelos capitalistas que põem nos parlamentos os seus representantes, financiam as eleições dos seus representantes, ele é obrigado, o trabalhador que produziu 100 caixas
de coisas, a abrir mão da maior parte se o patrão vende 10 caixas, paga os impostos, paga a mão de obra em forma de salário, paga a matéria-prima e fica com todo o resto, aqui Karl Marx chamou de mais-valia. Então esse restante, a venda das 90 caixas de sandálias, o patrão lança a mão e investe em nova fábrica. E assim vai reproduzindo seu capital durante toda a sua vida. E com tanto lucro, né, desse jeito, dessa fábrica, de outra fábrica, de outra fábrica, de outra indústria, ele promove, patrocina, né, diversos sistemas de propagação de convencimento para fazer com que o trabalhador, a grande maioria dos trabalhadores, pensem que isso é coisa divina, né? Que ser explorado é coisa divina, que ser trabalhador que produz 100 caixas de sapato, mas ganha com recompensa apenas o salário correspondente a 10 caixas ou 5, que isso é assim mesmo e não pode ser diferente. Mas não é verdade, claro que pode ser diferente. Nada da construção humana, nada na construção dos terráqueos, na socialização da humanidade é permanente, é estático, né? Um grande exemplo disso é o Império Romano. O Império Romano, a gente sabe que hoje temos verdadeiros impérios, né, políticos, econômicos, como é o caso dos Estados Unidos da América, mas o Império Romano foi algo muito mais portentoso, né? O Império Romano era tão imenso em poderio militar e outros, que se estendia do Ocidente até o Oriente, de Roma até Constantinopla, né? Teve que implantar duas sedes, uma em Roma e uma no Oriente, em Constantinopla, para poder administrar as suas tantas terras, as suas tantas províncias. Então, hoje não temos mais, o Império Romano se extinguiu, se esvaiu. Então a gente sabe que nada é estático, nada é fixo na construção humana. Então, esse conceito de que o capitalismo ele é invencível, isso é uma mentira deslavada. Na verdade, esse é o maior sistema, o maior e mais ativo e mais útil sistema, né, dentro do sistema capitalista. É o seu poder de convencimento. É o poder de convencimento que hipnotiza a classe trabalhadora e a faz crer que assim é que tem que ser. Que o trabalhador nasceu para ser explorado, para produzir 100 caixas de uma coisa, de um produto, e só ter direito, em forma de salário, ao correspondente a 10 caixas. E as 90 caixas o patrão lança a mão.